O tema hoje dessa primeira ministração é a origem da crise da hombridade. Da onde vêm os problemas que a atual sociedade enfrenta com a crise global da falta de homens que sabem ser homens? A pós-modernidade, ela enfrenta esse problema, que é o quê? Os homens que não sabem ser homens. E qual é o problema? O problema é que alguns pastores têm entendido, têm feito essa leitura e têm olhado para o homem pós-moderno. E o que acontece? Eles entendem que há uma fragilidade, então batem. A gente sobe no púlpito porque às vezes a gente vê o descaso. E quando eu estou falando de ser homem, querido, eu não estou falando de ter uma aparência viril, ok? Não estou falando disso. Não estou falando de ter uma aparência, ele é fortão e tal, não. Eu estou falando de homem na conduta, no comportamento e nas responsabilidades. E então alguns pastores entendem que tem essa demanda de falta de postura masculina. Então o que é que a gente faz como pastor? Larga o aço. E os homens têm que se posturar e posturar e posturar. Só que eu tenho descoberto, trazendo ministrações sobre essa área, ao longo desses últimos 4 anos, eu tenho descoberto que não adianta bater. Essa geração, ela está precisando de instrução de como se posturar. Hoje o pastor, ele cumpre mais do que um papel teológico e pastoral. Ele tem que cumprir um papel pedagógico, tem que cumprir um papel paternal, tem que cumprir um papel psicológico. O pastor tem que saber lidar com todas essas demandas, porque nunca houve sobre a face da terra uma geração tão pobre de valores, tão pobre de substância interior. Então não adianta bater, é tempo de instruir. E essa noite vai ser de instrução. Abraça o seu irmão aí que está do seu lado e diga: é noite de instrução. Hoje tem instrução no exército. Amém? É isso aí. Primeira coisa, talvez para você, como é que a gente vai entender o que é as origens da crise na hombridade, se a gente não sabe o que é hombridade, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, vamos entender o que é hombridade, ok? A primeira coisa que eu quero falar com você é a palavra hombridade. Hombridade, vamos lá ler comigo, no 3. 1, 2, 3. Este termo, ok, é a característica de quem é destemido, corajoso, honrado e que age e se comporta de modo íntegro. Diga íntegro, significa inteiro, tá bom? Não é meu termo, inteiro. E digno. Esse termo também se refere a quem tem aparência máscula e viril. É bom, né? É bom, né? Ter aparência máscula. Tem gente que eu não vou nem olhar, né? Amém. Ok. Mas o problema é encarar a hombridade com aparência máscula e viril e achar que isso é resolver o problema. Tá certo? E pode tirar o seu cavalinho da chuva se você acha que em algum momento eu vou ter algum discurso aqui para valorizar o machismo. O machismo, ele é uma maldição decorrente da queda. Você sabia disso? O machismo não existia. O machismo não existia na criação do homem e da mulher. Por causa da queda, Deus disse: mulher, porque destes ouvido à serpente, agora o teu prazer será para o teu marido. Viu? Está vendo essa condição? Então vamos observar algumas coisas aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 6, eu queria ler com você. A gente tem aqui o relato da queda. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. A primeira questão é: onde
estava Adão quando a serpente enganou Eva? Quando a gente lê o texto, a gente tem a mentalidade de que Eva estava comendo, estava passeando pelo jardim, aí de repente a cobra fez assim, ó, ei, pss, pss, ei, psit, pss. Só me lembro do quadro dos Trapalhões, do Didi. E a Eva, opa, pois não. E a serpente jogou uma conversa fiada, e ela caiu na lábia, e Adão estava lá do outro lado do jardim, cavando uma trincheira, qualquer coisa, para botar semente, para nascer umas árvores novas. A gente tem esse pensamento, de que os dois estavam isolados um do outro. Só que, quando a gente olha o texto bíblico, a gente vê que Adão, ele não estava ausente de Eva. A Bíblia diz, a mulher olhou e viu que a árvore, o fruto dela, era agradável para comer, e a árvore era boa para a vista, e ela desejou o conhecimento daquilo dali. Então ela tomou, e a Bíblia acrescenta ali uma ênfase, que Adão estava do lado dela, e deu a Adão. Aí, querido, se você não entendia essa história, se você não escutou ela, eu sinto te informar que Adão não estava do outro lado do paraíso, não. Adão estava do lado dela. Então a pergunta é bem lógica. Qual deveria ter sido a postura de Adão? Vamos prestar atenção em alguns fatos, ok? Vamos prestar atenção. Adão estava ao lado de Eva. A serpente começa a conversar com Eva. Começa a dizer para ela, abre-se um diálogo ali. Você não pode comer das árvores, você não pode comer disso, você não tem isso. Se você comer, Deus não quer que você coma porque você vai ser igual a Ele. E ali começa um diálogo. A mulher é enganada. E Adão não só vê ela ser enganada, como participa daquele engano. E come da fruta também. Irmãos, nós temos um grave problema aqui. Nós temos a primeira vez aqui a omissão aparecendo na Bíblia. As pessoas falam que o primeiro pecado, ele foi a desobediência. Mas para mim, o primeiro pecado foi a covardia. O primeiro pecado que um homem cometeu sobre esse planeta foi a covardia. Quando a gente entende que o papel do homem ali era proteger, o papel do homem era ensinar, o papel do homem era cuidar de Eva, a gente vê que as coisas estão completamente equivocadas. Vamos prestar atenção, contando essa história da forma correta, como é que Adão deixou a serpente chegar e começar a contar uma história mentirosa para Eva. Ele deveria, a primeira coisa que ter dito, ter protegido Eva. Eva, para trás. Essa conversa é uma mentira. Por que, Eva? Porque quando você ainda dormia dentro de mim, o Senhor me formou. E o Senhor me disse o que era para me fazer. E Ele não nos proibiu de comer de árvore alguma aqui. E o Senhor nos deu tudo. E você não precisa, Eva, comer alguma coisa para ser parecida com Deus. Porque eu estava lá no dia que Ele nos fez. Você não viu porque você ainda estava dentro de mim, Eva. Mas o Senhor nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Você não precisa fazer força para ter aquilo que Deus já te deu de graça. Então, Adão, ele não protege Eva. Ele não ensina a ela a verdade. Ele não se posiciona contra aquela postura daquela serpente. E por último, ele não expulsa aquela serpente. Porque se Adão vê essa atitude dentro da postura correta, quando aquela serpente falou, se você comer, você vai ser igual a Deus. Alto lá, nós já somos iguais a Ele. Nós já somos imagem e semelhança dEle. Nós já temos isso que você está dizendo, que você diz que a gente vai conquistar.
Então eu vejo que o primeiro pecado do homem é essa omissão. Adão, ele falhou com sua mulher. Ele falhou em representar Deus. Quando a gente percebe quão grave foi essa história, a gente percebe que a primeira batalha espiritual que o homem foi submetido, ele fracassou. E essa batalha espiritual, queridos, ela não foi de uma pessoa endemoniada. Essa primeira batalha espiritual que o homem passou, ele passou no Jardim do Éden, e foi uma batalha de postura, foi uma batalha de proteção, foi uma batalha de defender. O Adão falhou, o Adão caído, ele falhou com duas pessoas mais importantes da vida dele. Ele falhou com o seu Deus que o escolheu, e ele falhou com a sua mulher que foi escolhida para ele. Ele falhou com o seu melhor amigo, porque foi covarde. Porque muitas vezes esse Adão grita dentro de nós. Nós sabemos quais são os valores de Deus, do nosso melhor amigo. Nós sabemos quais são as posturas dele. Nós sabemos como ele se comportaria dentro da nossa casa, mas nós nos calamos. Isso é o velho Adão gritando dentro de nós. E para nós que estamos casados, sabemos quais são as posturas que vão proteger as nossas esposas. Mas nós não tomamos essas posturas. Nós não protegemos, nós não cuidamos. Nós preferimos o silêncio. Esse silêncio que quando a gente vê uma situação, esse silêncio a qual, toda vida que nós somos colocados diante de circunstâncias, que são circunstâncias tensas, toda vida que nós somos colocados diante de circunstâncias que elas exigem uma postura, que elas são posições que são, nossa, essa posição ela é chata, ela é tensa, eu não gostaria de passar por ela. Imagina, Adão está passando ali a primeira vez por um conflito. Ele está vendo a mulher que ele ama, e ele está vendo alguém que fala bonitinho, alguém que vem com uma ideia diferente. Mas essa ideia contrapõe tudo que ele recebeu de Deus, os valores que ele recebeu de Deus. E assim como o apóstolo Paulo fala, ele fala assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, que assim como a serpente enganou Eva, ela não engane vocês. Engane, olha o que ele fala: engane a vossa mente. Diga comigo, a serpente, ela representa o engano. E muitas vezes nós sabemos que o engano está batendo na porta da nossa casa. Nós sabemos que o engano está batendo na porta do nosso celular. Nós sabemos que o engano está batendo do lado de fora do nosso quarto. Nós sabemos. Mas o silêncio dentro de nós é só omissão. O engano está batendo no nosso trabalho. E a gente faz o quê? Se cala. E deixa a vida passar. Eu quero te informar algumas coisas. O fracasso de Adão, ele vai custar algumas coisas. E eu quero listar aqui para você duas coisas. O fracasso de Adão, lembre-se, eu vou te dizer uma coisa, você pode optar por não fazer algo. Mas você não pode optar. Você não pode optar de maneira nenhuma de ter a colheita dos atos que você se eximiu. Você pode agora ter a opção, não vou fazer nada não, vou deixar do jeito que está. Mas lembre, você não terá a opção de colher o que você semeou por não ter feito nada. Então, a omissão, o fracasso de Adão custou a primeira coisa, ele custou a rebelião de Caim. O fato dele ter permitido o engano da serpente, permitiu a entrada do pecado no mundo. Consequentemente, permitiu com que a falta de arrependimento, o orgulho, a soberba, a justificativa própria, porque eu tenho isso para mim. O problema de Adão não foi porque ele pecou, porque quando você lê o texto bíblico, Deus vem até ele
E quando vem até ele, Deus não vem tocando no assunto do pecado. Porque ele está se escondendo. Por que você está se escondendo, Adão? Deus não toca no pecado. Por que você está se escondendo, Adão? Senhor, porque nós estávamos nus. Ele não toca no assunto. Veja, mais uma vez fugindo. Chegou a hora do confronto, ele foge. Quero que você analise isso. Na hora do confronto, o que é que você está fazendo? Na hora da realidade, na hora da responsabilidade. Eu não estou falando de fazer confusão e nem fazer textão no Facebook. Eu estou falando de resolver problema de homem. Eu estou falando quando pode ser um problema bobo, como aquela coisa que está para cair na sua casa, aquele telhado que está lá para cair há 2 anos e é um problema para você resolver e você fica procrastinando. Você foge disso. Isso é o que eu estou falando. Adão, ele foge. E quando ele foge, ele não pode se eximir da consequência de ter fugido, de ter se omitido. Então ele está ali, aí abre a boca e fala assim, não. Porque eu estava nu, Senhor. Aí Deus, e quem te disse que estava nu? Aí Deus dá corda ao assunto. E quem te disse que tu estava nu, cara? Não é porque... Aí começa a conversa. A mulher que tu me deu comeu do fruto da serpente e me deu. Tá vendo? Agora, além de irresponsável, traidor, ele ainda coloca a culpa na mulher. Não é assim, né? Às vezes a gente faz a coisa errada, a gente sabe que está errado, e isso aqui é principalmente para os casados. A gente sabe que algo deu errado, e a gente sabe que a culpa é nossa. E a gente joga a culpa na mulher. Isso é o silêncio de Adão. Isso é o fracasso de Adão. A culpa é nossa, cara. Tu deixa o sapato lá de fora do quarto, acorda de madrugada, aí não vê o sapato, tropeça, larga a cara na parede. No outro dia de manhã, amanhece com a cara emburrada pra mulher. O que foi? Esse sapato aí, sabe nem organizar a casa. Mas quem colocou lá, cara? Colocou foi tu. Da mesma coisa Adão estava fazendo. Ele estava se levantando e dizendo, Senhor, a culpa foi minha, eu falhei, eu te desonrei, porque essa era a realidade, mas em vez de ele dizer isso, ele disse, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Eu estou mal por causa da mulher que tu me deu. Então eu não vejo uma atitude de arrependimento em Adão. Eu vejo algo que ele, na realidade, se exime disso. E então ele joga a culpa na mulher. Qual a consequência disso? São expulsos do Éden. Por quê? Porque preferiram o pecado à capacidade de se arrepender. Aí eu te pergunto, você já parou para imaginar como foi a primeira noite fora do Éden? Você parou para imaginar onde eles dormiram? Já parou para imaginar a primeira vez Adão tendo que fazer talvez fogo na beira de uma caverna e eles terem que dormir lá? E agora os ursos e os leões não eram mais pacíficos como no Éden. Eles agora criaram gosto por sangue. Agora tinha serpentes, escorpiões no chão. E você saber que tudo isso foi culpa sua. Você pode se calar. Você pode não tomar postura. Mas você não vai poder fugir do fato de você não ter tomado postura. Você vai sofrer a consequência. A primeira consequência foi a rebelião de Caim. Porque por causa de um mundo fora da presença de Deus, eles tiveram que começar a plantar, começaram a ter colheita e começaram a ter que primiciar o Senhor. E ali a gente vê que o silêncio de Adão, ele sempre vai de geração em geração de homens, ele vai piorando.
E aí a gente começa a ver que os erros que nós tomamos na nossa vida, eles não só nos prejudicam, mas prejudicam as próximas gerações. Por que sermões como esses são importantes? Porque se nós não tomarmos uma postura agora, as gerações que virão, elas vão sofrer com o fato de nós não termos nos posturado. Nós precisamos nos posturar agora, para que os nossos filhos, eles não sofram as mazelas do pecado que tocaram a nossa vida. A gente vê, um pai era adúltero, o filho é adúltero e alcoólatra. O neto é adúltero, mas não é alcoólatra, mas é viciado em cocaína. E tem tendência suicida. E aí a gente vê um ciclo crescente de pecados e maldições sendo lançadas sobre gerações e gerações. E tudo isso começou porque um homem se calou no Éden. E a gente critica ele, mas quando é na hora de tomarmos a nossa postura, nós não tomamos. E como é grave essa situação? Daí a gente começa a ver nos nossos filhos o efeito daquilo que está em nós. A gente vê um Caim não sabendo lidar com o não sabendo lidar com a frustração, se rebela contra Deus. Essa é a primeira condição. A nossa omissão, ela vai prejudicar as próximas gerações. E a segunda coisa que a gente vê é a morte de Abel. Abel, ele vai representar os inocentes penalizados no mundo corrupto. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os pais. Eu quero trazer um levantamento que foi feito pelo Ministério Público de São Paulo. Ele aponta que 2 em cada 3 menores infratores são de famílias que não têm um pai dentro de casa, ou ele é ausente. O estudo foi feito com 1.500 adolescentes com idades entre 12 e 18 anos, que cumprem medidas socioeducativas por envolvimento em crimes cometidos na capital paulista. Do total, 42% dos jovens, além de não viver com o pai, não tinham contato com os pais. Aí você vai dizer que, não... mas eu fui criado pela minha avó e eu sou um homem. De fato, queridos, é verdade. Mas esse não é o sonho original de Deus. Se o homem quisesse se criar sozinho, Deus teria feito ele não nascer de um ventre, teria ele feito nascer de um pé de pau. Tinha nascido de uma semente. Por que Deus colocou um homem para nascer de um marido e de uma esposa, de um pai e de uma mãe? Simples. Porque toda a autoridade familiar, ela representa a figura de Deus. O pai, ele representa a autoridade soberana de Deus, que libera recursos, que libera a bênção, que dá identidade e destino. A mãe, ela representa o papel cuidador do Espírito Santo de Deus, que ampara, que dá carinho. Veja, o pai é desafiador, ele vai dizer para o menino, vamos lá, levanta, corre, vamos correr, filho, vamos brincar. Vai levar o filho para a escolinha de futebol, vai levar ele para entrar mais fundo no mar, porque esse é o caráter desafiador de Deus, sempre nos desafia a algo maior. E a mãe, ela sempre representa, preste atenção, a gente passa por uma tristeza, sabe, o que acontece? Veja o menino, vai querer a mãe. Eu vejo o Guilherme, é louco por mim, mas tem momentos que só a mãe dele resolve. Ele quer a mãe dele. Tem momentos que é só o Espírito Santo e a figura dele que resolve. Se você tirar um ou outro, você vai deixar capenga. Um pai e uma mãe podem fazer sozinhos? Podem. Mas, queridos, isso não é regra. Isso é uma exceção desses últimos dias que Deus está abreviando. Porque começou-se a ser tão normal o fator divórcio em nossas famílias, que a gente, sabe, a gente compra camisa escrita assim, casamento game over. A gente começa a se casar e tem uma hipótese, a hipótese pode dar, se não der certo, vai um para o lado, outro para o outro. Você sabe quais são as consequências disso na vida de uma criança?
Eu quero te levar a um exercício agora. Adriano, Stefano, pastor Jacaúna, vocês, pastor Peterson, que são jovens pais, filhos com menos de 2 anos. Imaginem agora, daqui a 15 anos, por alguma desventura, isso é uma situação hipotética, eu repreendo ela nos ares em nome de Jesus, mas vocês já não estão mais com suas esposas. Imagine agora, imagine a Laura não, imagine a Aurora, imagine o Samuel tendo que pegar um ônibus para poder ir na casa de vocês, ter que bater na porta e pedir para entrar, e a tua outra mulher tendo que abrir a porta. Abrir a porta para o Davi, e o Davi dizer: pai, estou precisando de dinheiro. Pai, imagine ela voltando o trajeto de casa, sozinha. Imagina o Natan voltando agora, sozinho, pensando: por que tem que ser assim? Divórcio não é uma opção. Você tem que pensar nas consequências que isso vai trazer. Você tem que pensar que uma personalidade vai ser deformada por causa disso. Eu não estou aqui para condenar pessoas que estão passando pelo segundo casamento. Não é isso. Queridos, aquilo que passou antes de Cristo, passou. Eu sei que tem relações matrimoniais hoje que são insustentáveis. Mas a gente precisa considerar que que Deus criou indivíduos para crescerem dentro de um âmbito familiar saudável, e eles vão precisar mais do que tudo, precisarão de pais, precisarão de homens que têm coragem sabe para quê? Para suportar. Muitas vezes nós precisamos como homens se levantar e ter a postura de suportar se eu vou ter a razão ou se eu vou querer a felicidade, e para manter meu casamento eu vou ter que abrir mão da razão para ter a felicidade. Porque eu não estou preocupado só com essa geração, com a minha. Eu não estou preocupado só comigo. Eu não estou preocupado só com o meu. Eu estou preocupado com o futuro. Porque se eu estabelecer um lar seguro para o meu filho, um referencial seguro para ele, o filho dele vai crescer dentro de um referencial seguro, porque ele vai reproduzir aquilo que ele viu. Eu tenho uma preocupação de deixar claro para o Guilherme que eu amo a minha esposa, que eu cuido dela, que eu amparo ela. Por quê? Porque eu preciso deixar um testemunho para o meu filho, para quando ele for para casa com a esposa dele, que ele precisa amparar, cuidar, ele precisa se posturar, ele não pode deixar que ninguém roube a honra da casa dele. E aqui a gente tem, como é então que a gente vai resolver esse problema? Eu tenho alguns conselhos, 3 conselhos bem rápidos, que é voltar os ouvidos, a instrução original. Diga comigo, voltar aos ouvidos, a instrução original. E esse primeiro conselho, eu quero dar 3 conselhos. Gênesis 1:27, ele estabelece: criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Diga: o homem foi feito para dominar, para frutificar e se expandir. Então, o primeiro conselho que eu tenho é: domine a terra, homem. Domine a terra. Cuida do local que Deus te estabeleceu como autoridade governamental. Cuida desse local. Se Deus te colocou num casamento, cuida desse local. Se Deus te colocou num emprego, cuida desse local. Se Deus te deu autoridade governamental sobre uma empresa, cuida do teu jardim. Cuida daquilo que o Senhor te estabeleceu. Domina, domina, domina.
A Bíblia fala, preste atenção, quando o homem é feito, existe uma promessa sobre ele. A primeira promessa é, domine sobre tudo. E principalmente, domine sobre todo animal que se rasteja sobre a face da terra. Deus já estava cantando a pedra para Adão. Deus já estava falando para ele, você tem autoridade. Lembra o que eu disse? O que é a serpente? O engano. Então, homem, eu acordo o homem bíblico dentro de você e eu te digo, foi te dada toda a autoridade para dominar sobre todo espírito que rasteja. Quando o engano bater na sua porta, quando o engano chegar e dizer, ei, eu estou chegando, você, foi me dada a autoridade governamental para dominar sobre você, engano. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando o adultério bater na sua porta, foi me dada autoridade sobre o engano. Quando a pornografia bater, foi me dada autoridade sobre o engano. Quando a mentira, a corrupção, os falsos valores baterem, foi me dada a autoridade para governar sobre todo espírito que se move. O homem na sua posição, ele é um estandarte da verdade e do cuidado de Deus. O homem na sua posição, diga comigo, hoje nós tomamos a nossa posição. Abraça a pessoa que está do seu lado e diga, isso mesmo, soldado. Segunda coisa, proteja o jardim. Proteja o jardim. E o homem foi colocado no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Diga comigo, o jardim é meu relacionamento com Deus. Esse eu vou cuidar. Esse eu vou guardar. Diga, no meu jardim não entra nenhuma serpente. Vamos lá, abrace seu vizinho. Você também, mulherada. Diga, no meu jardim não entra nenhuma serpente. A nossa autoridade não vem do nosso grito. A nossa autoridade vem da revelação dos céus. A nossa autoridade vem da viração do dia, quando nós nos encontramos com o nosso Senhor. Quanto mais encontro com o Senhor, mais autoridade. Quanto menos encontro, menos autoridade. Quanto mais jardim, mais poder. Quanto mais viração do dia, mais glória de Deus vai ter sobre a nossa vida. E por último, diga comigo, último. Abraça seu camarada aí do seu lado. Olha para ele. E diga assim, último. Frutifique com a sua esposa. Diga assim, ama a nega, compadre. Tem 3 protocolos. Diga primeiro, investimento, evolução e preservação. Eu invisto, eu cuido, eu semeio, eu compro um chocolate para a nega, eu vou lá, eu levo ela para passear. Faz quanto tempo que você não leva a sua esposa para comer algo diferente? E não vem me dizer que tu levou ela para comer um cará ali na beira. Não faz isso. Quanto tempo tu tem investido em desenvolver algo? Ah, eu não tenho namorada. Já vai aprendendo. Já vai aprendendo. Investimento. Tu quer de noite 1000 amores? Chegar e bam! Não! Tu investiu o quê? Tu investiu o quê, camarada? Diga, investimento. Tudo que a gente vai investir vai evoluir. Evolução. Vai evoluir. Tá entendendo? Isso aqui é igual negócios, é igual a bolsa de valores, é igual o tesouro direto. Você coloca, você investe, aí vai evoluindo. Quando evolui, o que é que tu faz? Tu tira tudo, né não? Tu aproveita tudo, tu pega e desgasta, né? Tu pegou, tu casou, tu gastou dinheiro com a mulher, tu equipou ela, né? Tu botou um zaro novo nela, tá entendendo? Tu foi e tal, tava lá, né? Tu pega um carro e depois tu faz o quê? Com o carro do ano tu sai acabando com ele no meio do mato, né? Tu faz isso, né? Mas é isso que tu faz com tua mulher. Tu pegou a novinha em casa, bem bonitinha, aí tu largou 2 filhos nela, não tem mais paciência, não cuida da mulher, e depois fala, não é mais a mesma coisa. Meu irmão, o que é que tu tem ajudado, cara? O que é que tu tem desenvolvido? Lavar uma louça, cara. Aí, sabe, tu quer ter... Eu vou te dar uns conselhos para ter uma mulher apaixonada. Lava uma louça, meu irmão. Ajuda, cara. Mantém. Tá entendendo? Investimento, evolução e preservação.
Você não constrói uma empresa e quando chega lá no topo, você abandona ela. É quando na fase de estabelecimento que você precisa ter mais cuidado. Você não faz uma grande empresa e depois entrega ela na mão dos associados e não vai ver como é que está. Você precisa saber se as pessoas que estão ali estão envolvidas com a empresa da mesma forma que você criou. A gente vai falar disso ao longo dessa semana. Preservar, investir, diga investir, evoluir, preservar e multiplicar. E multiplicar não é sair só fazendo filho, não. Multiplicar é, sim, deixar um legado nos teus filhos. Eu sou a favor das grandes famílias. Essa geração precisa entender isso. Eu sou a favor de 3 filhos para lá. Amém? Diga comigo, investir, evoluir, preservar, multiplicar. Não é só a questão de ter filho, mas é o que você está gerando para deixar um legado para a sua família. Quantos dos seus recursos você guarda pensando que teu filho não tenha que sofrer para comprar uma casa? Quanto você está guardando? Segue o conselho dos judeus, dá dízimo de 10, guarda 20 e usufrui dos 70. Pensa no futuro dos seus filhos. Diga investir, evoluir, preservar, multiplicar. Pensar no futuro. Isso é que o homem bíblico faz. Amém? Volta aos teus ouvidos à instrução original. Ok? Domine a terra, proteja o jardim e frutifique com a pessoa que Deus plantou do teu lado. Deus abençoe você. Vamos ter um intervalinho de 5 minutos.